pra lá voarei. Amém, Jesus. Paz do Senhor, os irmãos. Tá fácil sentir a presença do Senhor nesta manhã. Tá gostoso. E em breve nós iremos voar para lá, onde não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, nem ranger de dentes. Haverá só alegria com o nosso Senhor. Amém? Pode ser sentado mesmo, por favor, pode ficar sentado mesmo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Graças a Deus. Lucas, capítulo 6. A partir do 6º verso. Lucas 6, 6. Diz assim as Escrituras: sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. O verso 11 termina dizendo: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui. Deus tem sempre um caminho a percorrer para fazer um milagre. O profeta Naum escreve dizendo que Deus tem um caminho traçado no meio da tormenta, no meio da tempestade. Jó diz que nenhum dos projetos de Deus são frustrados. Tudo procede para o bem daquele que crê. Quando eu vejo essa escritura, um milagre ocorrendo no meio de um povo que só observava, eu fico admirado com o lado espiritual das nossas vidas. Lógico que tudo que acontece aqui na realidade natural, tudo é reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual é perfeito, riquíssimo em detalhes. Na vida de um cristão, na vida espiritual dele, não há coincidência nem acidente, há propósito. Para tudo Deus fazer ou que Deus faça tem um propósito, tenha um porquê. Inclusive o que você está passando tem um propósito, porque nessa vida natural existe também uma vida espiritual acontecendo. Para que se manifeste, se venha a se tornar realidade para nós, o mundo espiritual já está acontecendo. E olha só o que eu observo. Lucas escrevendo, Lucas, para que nós possamos entender, é o único escritor de um texto bíblico não judeu. Ele era grego. Portanto, um moço que acompanhava o apóstolo Paulo, ele tinha os seus detalhes, a sua teologia paulina. Sabemos que nas nossas Bíblias, nos Evangelhos, temos a linhagem pedrina e a linhagem paulina. Então, Marcos é mais detalhado pelo lado de Pedro e Lucas, sim, com os traços do apóstolo Paulo. Então, riquíssimos em alguns detalhes que nós devemos observar e aprender com eles. E olha só, no verso 6, ele diz que sucedeu que em outro sábado. Por que o sábado?
Vocês sabem muito bem, tanto quanto eu, que o sábado é um dia muito importante para os judeus. O sábado para os judeus é mais importante do que o domingo para nós, ou do que a sexta-feira para os muçulmanos. É de suma importância. Desde lá da fundação do mundo, a gente já observa isso, nos livros de Gênesis, onde Deus veio trabalhando no primeiro, no segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, no sexto dia, no sétimo ele descansou. Fechou-se um ciclo. Por isso que no nosso calendário nós somos divididos por semana. Não existe o oitavo dia da semana, nono dia da semana, sexta-feira, oitava-feira, nona-feira. Terminou o sábado, começa no primeiro, segunda, terça, quarta, e assim vai. É um ciclo. O princípio fundamental do sábado é um ciclo, um período de tempo. Então, todas as vezes que Deus manifestou na terra, Ele fechou um ciclo e começou outro. Porque que no mesmo capítulo Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Quando Jesus manifestou aqui na terra, fechou a dispensação da lei. Começou uma nova página, o que chamamos de graça. E no sábado, como esse, para nós, o Senhor está aqui nesta noite, nesta manhã, mudando a página de muitas vidas. Começando um novo ciclo. Terminou, acabou. Agora eu, o Senhor do sábado, o Senhor da sua vida, vou começar uma nova história. Então o que eu observo? Os judeus não entendiam bem o que era o fundamento dos sábados, eles se aprimoravam de forma legalista sobre a lei. O sábado, o mandamento do sábado foi criado para o homem, não o homem para a lei. Então eles não entendiam isso. E nesse dia de sábado, no mesmo verso 6, Lucas escreve que Jesus entrou numa sinagoga e ensinava. Por quê? Para os judeus, eles estudavam o livro da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então se dividia todos os 5 livros em porções semanais, para que durante todo o ano se estudasse toda a lei. Então no sábado se terminava uma parte da lei e começava a se estudar a próxima parte da lei. Por isso que eles, nesse dia de hoje, no sábado, estão lá, reunidos, para estudar uma próxima porção da lei. Por isso é de fundamental importância para eles os dias dos sábados, onde Jesus estava lá ensinando a nova porção da palavra para eles. E ora, achava-se ali no meio daqueles homens, um homem, cuja mão direita estava ressequida. Outras versões diz mirrada, aleijada, defeituosa, leprosa. Outras versões dizem assim. E Lucas, um detalhe interessante que ele diz que é a mão direita. Irmãos, todas as vezes que a gente vê Deus falar sobre mão, mencionar alguma coisa de mão na Bíblia, a gente tem que parar e pensar. Porque quando a gente se apresenta diante de Deus, não é só o coração que lhe interessa. Ele olha para as nossas mãos. Chego a dizer que as mãos dos seus filhos são importantes tanto quanto o coração. Como? Lembra lá do rei Davi? Davi morava em um palácio. Do lado esquerdo do palácio tinha a tenda da congregação. Num certo dia ele amanheceu e disse com seu desejo do coração: Deus, Senhor, eu moro num palácio, tenho conforto, tenho tudo, e a Shekinah de Deus está numa tenda. Qual foi o desejo dele? Eu vou construir uma casa para ti, melhor do que a minha, com o meu ouro, com o meu tesouro, eu vou construir. E nós conhecemos Davi na Bíblia como o quê? Qual a característica específicas? Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Só um homem que tem um coração segundo Deus teria um desejo tão nobre, com tanta boa intenção. Mas termos boas intenções não quer dizer que estamos no centro da vontade de Deus. Podemos ter muitas boas intenções, mas essas intenções têm que ser as mesmas intenções do coração de Deus. Maravilhoso Davi desejar isso. Eu estou morando no bem e no melhor. A Shekinah de Deus numa tenda não está certo. Vou construir um palácio digno de guardar a presença de Deus. Que ideia maravilhosa. Lindo a atitude. Mas aí vem a palavra do Senhor. Davi, tenho uma novidade para você. Uma má notícia. Qual, Senhor?
você não vai fazer isso para mim. Por quê? Por quê? Primeiro livro de Crônicas, por quê? Capítulo 6, porque as suas mãos têm sangue. Mas ele não é um homem segundo o coração de Deus, mas o Senhor olha para as mãos. Suas mãos têm sangue. Você não é digno de fazer isso para mim. Quando Deus fala a Moisés ensinar o povo como se devia apresentar diante dele, Moisés, que nem ninguém se apresente de mim, de quê? De mãos vazias. Deus olha para as suas mãos. Deus olha para a minha mão, para as nossas mãos. Coração é importante, sim, mas Deus olha para as minhas mãos. Quando o sumo sacerdote ia abençoar o povo, faço questão que vocês abram comigo no livro de Números, para que a gente possa compreender mais um detalhe sobre mãos. Números capítulo 6, a partir do verso 24, olha só, quando o sumo sacerdote ia abençoar o povo, Arão ia abençoar a nação com seus filhos. Números capítulo 6, a partir do verso 24, o que acontecia? Arão levantava-se a mão direita acima da cabeça e a mão esquerda sobre a altura dos olhos e dizia, olha o verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Essa bênção do sumo sacerdote era feita com a mão direita levantada acima da cabeça e a mão esquerda sob a altura dos olhos. Mão direita levantada significa bênção de Deus, mão esquerda significa juízo. Quando o sacerdote invertia isso, era sinal de juízo, vinha sentença do Senhor. Então muitas das vezes quando vemos o pastor nas orações intercessórias fazendo, levante a sua mão direita, às vezes não entendemos, porque não sabíamos isso. E agora você já sabe, mão direita é bênção, mão esquerda é juízo. Todas as vezes que você vê na Bíblia, mão direita, lado direito, a destra de Deus, significa bênção, bênção estendida para o povo de Deus. Então eu fico a pensar, mãos têm um caráter especial para Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna. Então a palavra é verdade, a palavra não mente. Quem peca deve morrer. Então quando Deus diz, filho, você pecou, você deve morrer. Aí o nosso advogado lá do céu, não pai, espera um pouquinho, perdoa o teu filho, porque aqui as minhas mãos estão marcadas com o sacrifício que eu fiz, com rendição, comprei, paguei o alto preço pela vida do meu filho, a vida da minha filha, perdoe-a, eu morri por ele, morri por ela. O Senhor Jesus mostra as próprias mãos. Quando eu vejo aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que coisa triste. Jesus apanhou, açoitado, aquelas marcas, aquelas cicatrizes, mas o meu Jesus que está aqui nesta manhã, ele não tem nenhuma daquelas marcas, daqueles machucados, não tem, ele está limpo, apesar de ter apenas as marcas das mãos, como marca de remissão. Foi assim, logo depois da ressurreição, ele entrou no meio dos discípulos, sem porta, sem usar janelas, sem nada, e foi logo direto a Tomé. Tomé, põe a mão aqui no meu pé, que foi perfurado, nas minhas costas, que foi açoitado, na minha cabeça, com a marca da coroa de espinho, não. Põe a mão aqui, Tomé, nas palmas das minhas mãos, e vejam se é real. O profeta Zacarias escreve que quando o Senhor voltar em glória, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai rachar de cima a baixo, como foi rachado o véu, dividindo em duas partes, e o Senhor irá mostrar as suas mãos para os judeus. Mãos têm um significado importante para Deus. E Lucas escreve que aquele homem tinha a mão direita leprosa, defeituosa, tinha uma mão ressequida. Se ele fosse um lavrador, possivelmente, ou ele ia desenvolver uma técnica super
né, na mão esquerda para ele dar conta dos afazeres do dia, ou então tudo que ele ia fazer de forma mal feita. Mão direita, se ele fosse destro, então, como seria difícil a vida daquele homem? Olha só que interessante. Os escribas, verso 7, e os fariseus observavam, procurando ver se Jesus faria alguma cura no dia do sábado. Eles estavam, de forma legalista, preocupados com a lei, preocupados com coisas que não são coisas fundamentais. Mas ali havia um homem que precisava de alguma coisa especial. Ei, naquela sinagoga existia dois tipos de pessoas. O primeiro, aqueles que só observavam, com ar de crítica, esperando para ver o que é que acontece. Existia também um outro grupo que queria o milagre de Deus. Irmãos, tem gente que está te observando para ver o que vai dar, ver se vai chegar até o fim do ano. Estão te observando, te analisando, à procura de alguma coisa para falar, para comentar. Mas vão quebrar a cara em nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro e fiel, e não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Estavam observando, mas o que eu observo no verso 8, mas que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhecendo os pensamentos deles. Irmão, Jesus conhece o meu pensamento, conhece o seu pensamento. Duas coisas podem acontecer diante dessa verdade. Ou você se sente confortável, porque sabe que Ele sabe, ou você se sente vergonhado, porque Ele sabe. O Senhor, conhecendo o pensamento daqueles homens, não eram pensamentos bons, eram pensamentos de crítica. Mas Jesus, olhando eles, a sinagoga daquela época, do primeiro século, não é como hoje. Hoje vocês estão de frente para mim. Naquela época, tinham cadeiras, assentos nessa parede, depois naquelas, depois naquela, depois nessas aqui do fundo, todas de frente uns para com os outros. E a Biná, que é o que chamamos de púlpito, que chamamos de tribuna, ficava no meio, no centro. É onde Jesus ensinava. E Jesus observando, diz o verso 8, que estava fitando os olhos. Os escribas e fariseus observavam, só via. Jesus não, Jesus fita os olhos. Quando você fita os olhos, você tem visão. Quer saber se uma pessoa está falando a verdade? Olhe nos olhos, fite os olhos, encare. Há um profeta romântico que disse que os olhos é a janela da alma. E Jesus estava fitando os olhos em cada um deles e vendo. Chegou o momento que Jesus viu um certo homem. Olha só o que atrai Jesus a olhar. O que atrai ao olhar de Jesus não são as nossas virtudes, não são as nossas qualidades, porque nós mesmos nos gloriamos disso, achamos bons que as nossas qualidades, os nossos talentos, né, são especiais, são suficientes. O que atraiu o olhar de Jesus naquele homem foi o defeito, a dificuldade, a necessidade. O que atrai o olhar de Jesus na sua vida não são suas qualidades, é a sua necessidade, é o seu problema, é a sua dificuldade, é aquilo que você não consegue fazer, mas Ele consegue, aquilo que você não consegue pensar, mas Ele pensa, aquilo que você não imagina que vai acontecer, mas Ele vê a sua necessidade. Isso que atraiu o olhar. Agora Jesus não estava nem aí para os observadores, Ele estava fitando os olhos naquele homem que tinha um defeito. E se partimos do princípio que aquele defeito fosse uma lepra, aquele homem estava no lugar errado. Para os judeus, uma pessoa leprosa deveria viver excluído do meio social, não deveria andar no meio da sociedade. Mas como era na mão, seria fácil esconder. Enrola um pano, uma faixa, põe dentro do bolso e vai passeando no povo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tem coisas que é fácil esconder dos outros, mas de Jesus não tem como esconder.
Os olhos deles estão todos. Às vezes você pode esconder a dificuldade do seu marido, a dificuldade do seu pastor, da sua esposa, mas Jesus está olhando nos seus olhos, Ele está vendo essa necessidade. Às vezes que só o teu travesseiro pode até perceber, mas Jesus sabe, Jesus está vendo, e isso nos conforta muito. E ele estava lá, esse homem já é um exemplo de fé, porque ele queria pegar um pouco mais da porção da palavra do Senhor, então ele encobertava, porque se ele fosse pego com lepra ali na sinagoga, a sentença seria apedrejamento, seria morte na certa, mas ele estava lá, à procura de uma solução, algo, às vezes deixamos de vir reunir com os santos na igreja, por tantas outras coisas menores do que isso. Quantas das vezes viemos na igreja arrastado, cansado, com o peso do fardo, só Jesus e você sabe como é. Mas chegando aqui você vê Jesus fitando os olhos em você, e vendo essa dificuldade, essa necessidade, e Ele não está nem aí para os outros observadores, Ele está olhando para você, para mudar a página, terminar esse ciclo, começar uma nova temporada na sua vida. Por isso devemos vir ao encontro do Senhor. Então Jesus fitou os olhos naquele homem e disse: levanta-te. Após aquele homem deve ter gelado, da cabeça aos pés, descobriu agora o meu problema. Mas o Senhor lhe dá uma ordem: levante. Eu nunca li na Bíblia Deus abençoando alguém que estava prostrado. Primeiro Deus levanta. Ei, você veio aqui arrastado? Levante nesta manhã, sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Jesus, em nome de Jesus, põe-te em pé, levanta-te, observa, obedece. E o Senhor disse: levanta-te. E Lucas é um escritor tão detalhista, que ele disse que o homem levantou-se, pôs-se de pé e permaneceu em pé. Irmão, chega desse negócio da gente ser abençoado e ser menos abençoado, de levantar, de cair, de ficar nessa inconstância espiritual. Chega, em nome de Jesus, levante e permaneça de pé sobre a palavra de Jesus, em nome dEle. No nome de Jesus, chega de ficar sofrendo. Hoje estamos bons, amanhã não estamos, porque escutamos os observadores comentar alguma coisa. Chega disso. Põe-te em pé e permaneça na palavra dEle. É Ele que determina. Põe-te em pé, firma, confia nele. É Ele que faz, é Ele que manda. Cabe a nós a crer e obedecer. E ele permaneceu de pé. E quando Jesus disse: agora que você já está de pé, venha para o meio. Irmão, não existe lugar melhor na vida do que estar no meio da vontade de Deus. No meio da vontade de Deus é onde Jesus está. Temos que estar pertinho. Temos que estar pertinho dele. Não há lugar melhor no mundo do que o centro da vontade de Deus. Há uma música do Arautos do Rei que diz que o céu não existe. Na verdade, não existe um lugar geograficamente definido. O céu é onde Jesus está. Se Ele está lá, o céu é lá. Se Ele está ali, o céu é aqui, é ali. Se Ele está aqui, o céu é aqui. O céu é aonde Jesus está. Se Ele está no meio, está te chamando, filha, ei, filho, venha para o meio. Venha ficar aqui pertinho de mim. Saia do meio desses. Venha para cá. Fica aqui pertinho de mim, sinta o meu abraço, sinta o cheiro suave da graça e da misericórdia de Deus. O Deus não tem prazer no sofrimento. Venha para perto de mim, eu te protejo, as asas do esconderijo do Senhor vai te proteger. Ele canta lá. O Senhor é maravilhoso. Enquanto aquele homem descia daquela cadeira e estava vindo ao caminho do meio da sinagoga, o Senhor voltou a falar com os escribas, com os observadores. Olha o que o Senhor disse, verso 9: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar perecer?
a lei foi feita para o homem. Lá em Israel, quando chega na sexta-feira, 6 horas da tarde, até os elevadores param de funcionar. Nos pontos turísticos, eles vão funcionando de andar e andar, descendo de andar e andar. Os únicos que ficam de plantão são os médicos, cumprindo a lei do descanso. Mas se o telefone tocou na emergência, eles param tudo para atender, porque a vida é mais importante do que a lei. Se Deus precisar de mudar toda a lei para salvar a sua vida, Ele vai fazer. Porque é prioridade, é a sua vida, é a sua salvação para Deus. Você é prioridade para Deus. E quando aquele homem foi chegando perto de Jesus, Jesus disse: é melhor no sábado salvar ou deixar a vida perecer? Ninguém dos observadores ousou responder o pregador. Ninguém dos que só observam, dos críticos, tem a coragem de enfrentar Jesus, porque agora Ele é seu advogado, porque agora Ele te defende. Quando aquele homem chegou, com sua mão talvez dentro do bolso, ninguém sabia do problema dele, porque senão ele não estava lá. Ninguém sabia. Ei, ninguém sabe do problema que você está passando. Ninguém nem imagina o sofrimento que você passa no dia a dia. Mas ninguém precisa saber, porque quem precisa saber, sabe. Ele olha nos seus olhos, Ele vê o seu coração, lê os seus pensamentos. E quem precisa saber, sabe. E aquele homem chegou perto de Jesus, e o Senhor disse: estende a mão. E ele, mão esquerda, não é a mão boa que eu quero é a mão estragada, eu quero a outra, a mão defeituosa. Eu quero você que está sofrendo, eu quero você que não se sente um nada, eu quero você que não tem confiança em ti. Eu quero restaurar você, eu quero restaurar. Eu e você sabe o que você era e o que você vai ser quando eu restaurar a sua vida, quando eu fizer de você o que eu quero. E quando um homem estendeu a mão direita, até ele assustou com o milagre. Ninguém sabia, ninguém entendeu, só o homem e Jesus. Irmão, a sua vitória os outros não vão valorizar, mas você vai, porque você sabe o que você está passando hoje, e em nome de Jesus a sua história vai mudar. Em nome de Jesus Deus vai te capacitar, Deus vai te restaurar a sua vida, e a sua história vai mudar, mediante a vida de Jesus. Quem crê diz amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai, eu não sei qual é a área da vida dessas pessoas que estão defeituosas, que estão com algum problema, alguma necessidade, mas se porventura tem alguém que nesta manhã desse jeito, o mesmo poder que o Senhor curou a mão daquele homem, a mesmo poder, Senhor, a mesma graça, a mesma misericórdia, atua, Senhor, na vida desta filha, atua, Senhor, na vida deste filho, seja lá, Senhor, a sua vida matrimonial, a sua vida física, sua vida financeira, tua vida ministerial. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, e em nome de Jesus, ó Deus, não vamos dar ouvidas aos observadores, vamos olhar a Ti. Nós nos colocamos de pé para permanecermos de pé, nos achegarmos ao meio onde o Senhor está, e em nome de Jesus, ó Deus, estenda a tua mão direita sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu filho agora, Senhor. Restitui, restaura, Senhor, seja o lar, a vida daquele filho, a vida daquela filha, a família, o esposo, a esposa, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Senhor, eu declaro a vitória, eu declaro a restauração, Senhor, do coração, ó Pai, da alma, essas feridas do sentimento, da alma, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura a vida dos teus filhos, ó Pai. Muitas pessoas não vão entender, ó Deus, mas o importante, Senhor, é que nós vamos saber que é o Senhor que está mudando a nossa história, e vão ver, Senhor, a nossa vitória para a honra e a glória do teu nome. Por isso, Senhor, nesta manhã eu te peço, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus.